Luto no mundo do futebol. 10 mortos e 3 feridos foi o resultado de uma tragédia com grandes proporções. Um incêndio nesta madrugada atingiu o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. Você acompanha tudo sobre essa tragédia e a repercussão no mundo esportivo sobre isso. A Federação Carioca de Futebol cancelou os jogos do Campeonato Carioca neste fim de semana. E ídolos do Flamengo e personalidades esportivas conhecidas se manifestaram sobre o assunto. Tem também o empate da Ferroviária diante do Corinthians na Copa do Brasil. O Notícias do Esporte lamenta profundamente a tragédia e se solidariza com os familiares, as vítimas e também os torcedores do Flamengo. Força Flamengo, força para os familiares e as vítimas dessa tragédia que você acompanha agora no Jornal Sport News. Imagens do incêndio que ocorreu dentro do alojamento do Flamengo, onde vários jogadores das categorias de base do clube dormiam. Uma triste história, um triste dia para o futebol mundial. Você vê aí, foi muito fogo. Segundo um jogador que conseguiu escapar, foi causado por um curto-circuito de um ar-condicionado. O fogo se espalhou muito rapidamente, principalmente porque, segundo fontes, teria um container dentro do quarto. Esse alojamento não fazia parte do novo CT do Flamengo e poderia ser desativado uma semana depois, portanto, porque só depois das tragédias que temos providências. Mais uma vez, tristes imagens, várias personalidades do mundo do esporte se manifestaram. Tristes imagens, 10 mortos, um iria completar 15 anos amanhã, sonhos das categorias de base que infelizmente foram interrompidos por essa tragédia sem proporções que acomete o estado do Rio de Janeiro, que já passava por luto por conta das chuvas que ocorreram no estado na quarta-feira, e agora mais essa tragédia para o estado do Rio, que está em luto oficial de 3 dias. Imagens do estado do alojamento em que garotos da base do Flamengo, 10 pessoas morreram, 3 estão feridas, e o estado não é bom, porque foi muitas chamas. Um sobrevivente contou que tudo aconteceu por conta de um curto-circuito em um ar-condicionado, e aí o fogo se espalhou rapidamente, mas ele conseguiu escapar. Infelizmente, as outras pessoas não. E veja o estado do alojamento. Estamos aqui, Força Flamengo, mas quem tem que receber força é as famílias das vítimas, porque o Flamengo é o responsável pelo que ocorreu. Porque esse alojamento, segundo várias fontes disseram, era para ser desativado uma semana depois. Sempre é assim, né? Quando rompeu a barragem lá em Brumadinho, da criminosa Vale, aí estavam dizendo, mas foram avisados que a barragem estava com problema 15 dias antes. Sempre é assim. Só que só tomam providências, só dizem que estão com luto depois do que ocorre. Porque não adianta decretar luto oficial 3 dias, cancelar jogo, porque as vidas já estão perdidas. Nada que a FERJ fizer, nada que o governo estadual fizer, nada que a diretoria do Flamengo fizer, vai reparar isso. É um erro crasso, porque disseram, segundo a Folha de São Paulo, ips literis, absolutamente literal, a matéria diz que o centro de treinamento do Flamengo, a parte do alojamento, não faz nem parte do novo CT que eles fizeram. A Folha de São Paulo diz que era para virar um estacionamento, e eles colocaram garotos, colocaram vidas ali dentro. Portanto, a responsabilidade é sim do Flamengo, o culpado sim é o Flamengo, e força familiares, força, porque não é força Flamengo. Temos que dizer força aos familiares, porque eles que perderam entes queridos. Para o Flamengo, o que eles perderam? Acredito até que o Landim, presidente do clube, que assumiu há pouco a gestão, não pode mudar tudo em 20, 30 dias, mas acredito até que ele esteja triste. Mas o Flamengo é uma instituição, é um clube de futebol. As famílias é que precisam de força, é que precisam de amparo da sociedade, amparo do mundo esportivo, e que o futebol esteja unido para reparar, tentar reparar, porque é irreparável o que ocorreu,
por conta de mais uma vez incompetência, porque o ruim no Brasil, como disse Levir Coupe, técnico do Galo, é que só começam a tomar providências depois da tragédia, não adianta mais. Tem gente que tem que ser punida pelo que ocorreu. Tem gente culpada sim, porque esse alojamento estava em estado precário. E tinha um container. Como é que você dorme do lado de um container? E por isso mesmo que o fogo se alastrou rapidamente. Porque segundo uma vítima, né, que estava lá e conseguiu escapar, o ar-condicionado deu um curto-circuito. Aí tinha um container. Mas que beleza, como é que você dorme ao lado de um container? E tratando vidas das categorias de base, talentos. Um ia completar 15 anos amanhã e não vai poder. Por quê? Porque o Flamengo trata de maneira precária. Porque o Flamengo não trata bem as categorias de base e não é só o Flamengo. São vidas e pena que tem que ter uma tragédia desse porte para que comecem a tomar providências. Que, obviamente, estamos todos consternados. Essa é certamente a maior tragédia pela qual esse clube já passou nos últimos 123 anos, com a perda dessas 10 pessoas. Eu acho que o mais importante agora é a gente se dedicar a tentar minimizar o sofrimento e a dor dessas famílias, que certamente estão sofrendo muito, e vocês podem estar certos que o Flamengo está cuidando disso e não vai poupar esforços para tentar fazer com que isso seja minimizado ao máximo. Dizer que todos nós aqui do clube estamos de luto. É uma tristeza enorme que a gente está sentindo. Como o mundo esportivo reagiu à notícia da tragédia de Ninho do Urubu, que deixou 10 jogadores mortos, 10 atletas do Flamengo mortos. Temos aí uma arte do Globoesporte.com, com todos os clubes se manifestando a favor do Flamengo, no mundo todo dando força. Chapecoense postou essa foto aí, manifestando toda a sua solidariedade para as vítimas. O Benfica escreveu o seguinte, abre aspas, o Sport, Lisboa e Benfica manifesta a sua maior solidariedade ao Flamengo perante a terrível tragédia que ocorreu no seu centro de treinos na Vargem Grande. O Sporting colocou, abre aspas, neste momento de dor, o Sporting está solidário com as vítimas da família das vítimas do desastre no centro de treinos do Flamengo. Força Flamengo, o Porto, estamos com o Flamengo nesta hora difícil, muita força para todos os afetados pela tragédia do Ninho do Urubu. Força Flamengo. Lucas Paquetá escreveu o seguinte, a tristeza que essa notícia traz é imensa. Passei 12 anos da minha vida vivenciando esse ambiente, o desejo de tornar um garoto do Ninho, sonhos e objetivos interrompidos por uma tragédia que não tem como acreditar. O Atlético de Madrid escreveu o seguinte, queremos expressar nossas condolências a todos os familiares das vítimas no incêndio do centro de treinamentos do Flamengo e enviar toda a nossa força aos feridos. O Real Madrid soltou um comunicado oficial onde diz que lamenta profundamente a morte dos jogadores e funcionários do Flamengo por conta do incêndio sofrido em seu CT. O clube quer transmitir suas condolências aos parentes e amigos das vítimas e deseja uma boa e rápida recuperação dos feridos. O Barcelona disse que lamenta profundamente a tragédia ocorrida no CT do Flamengo e envia suas condolências aos familiares e amigos das vítimas. Hashtag Força Flamengo. O Vasco escreveu o seguinte, que lamenta profundamente o trágico acidente no CT do Flamengo. A diretoria administrativa manifesta pesar e solidariedade aos familiares das vítimas, bem como a direção e todos os atletas do CRF. Colocamos-nos todos à disposição para auxiliar no que for necessário. Força Flamengo. O Fluminense disse que lamenta profundamente o incêndio ocorrido no Ninho do Urubu e se solidariza com a dor do Clube de Regatas Flamengo. Nossos
Pensamentos estão com as vítimas e seus familiares. O Botafogo disse que notícia triste o trágico acidente no Ninho do Urubu e que manifesta sua solidariedade ao Flamengo, a torcedores, a familiares e amigos das vítimas. Outros jogadores se manifestaram. Gabriel Jesus disse: força, meus sentimentos. Arthur Melo: lamento profundamente o trágico acidente no Ninho do Urubu. Muita força aos familiares e amigos das vítimas. Marcelo colocou: um dia muito triste. Que Deus conforte o coração de todas as famílias. Thiago Silva: que tragédia. Que Deus possa confortar a família nesse momento. Aí tivemos outras manifestações, né? Tivemos o Casemiro, muito mais. O Mesut Ozil disse: um dia triste para o mundo do futebol. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos das vítimas. Petkovic disse: mais uma tragédia no Rio de Janeiro e dessa vez no centro de treinamento do Flamengo, deixando 10 mortos, vários feridos, uma nação inteira de luto. Não sei o que dizer ou até mesmo pensar. Sei que meu coração chora e eu só gostaria de pedir força para todas as famílias que perderam um dos seus. Cristiano Ronaldo também falou sobre o assunto, disse que está profundamente triste e colocou os meus sentimentos. Lionel Messi também falou sobre o assunto. Neymar, o mundo esportivo reagiu sobre isso. O governo estadual do Rio de Janeiro decretou luto oficial na cidade de 3 dias. Tivemos Vinícius Júnior falando sobre incêndio. Que notícia triste, oremos por todos. Força, força e força. Foi isso que o Vinícius Júnior, que jogou no Flamengo recentemente, né? Jogou no ano passado, até o início do ano passado, no meio, aliás, do ano passado, e falou sobre o incêndio no Ninho do Urubu. O governo federal também manifestou apoio às vítimas. Disse o seguinte: a Presidência da República, a Secretaria Especial de Comunicação, Secretaria de Imprensa. Nesta manhã, tomamos conhecimento da triste tragédia ocorrida no centro de treinamento do Flamengo, vitimando jovens vidas que iniciavam sua caminhada rumo à realização de seus sonhos profissionais, Consternado, o presidente da República se solidariza com a dor dos familiares nesse momento de luto. Brasília, 8 de fevereiro de 2019, assinado Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Tristeza que eu recebi essa notícia aqui no Japão sobre o que aconteceu lá no CT da base do Flamengo, né? A gente fica sem os pés no chão. Muitas vezes não existem assim muitas palavras para esses momentos, principalmente muitos desses garotos que eu vi durante o ano passado. Um bom período eles treinaram lá no centro de futebol. E lógico, a gente acaba nos aproximando bem deles. Garotos com sonhos, objetivos, muitos deles para tentar ajudar seus familiares. E uma fatalidade como essa, eu espero que tenha sido uma fatalidade. A gente acaba vendo uma tragédia como essa. Melhores momentos de Corinthians 2, Ferroviária também 2. Gustavo foi o destaque do Corinthians na partida, marcou os 2 gols da equipe e também sabemos, mas a atuação péssima do Corinthians avançou por conta do Gustavo. E quando o Fábio Carille vai entender que Gustavo é absolutamente titular? Se fosse Gustavo, o Corinthians não teria nem passado, teria sido eliminado da Copa do Brasil. Porque ele que fez os 2 gols, ele que tá armando as jogadas, ele que tá concluindo. Corinthians foi péssimo nessa partida. A estreia de Wagner Love foi pavorosa. E aí você vê o primeiro gol da Ferroviária na partida e parabéns à Ferroviária pela efetividade. Não foi um grande jogo de futebol, mas o Jadson teve boas oportunidades, o Gustavo teve boas oportunidades, mas a diferença é que o Gustavo sabe efetivar, sabe colocar a bola pra dentro. E na coletiva, o Fábio Carille explicou bem. Não está no nível que nós queremos. Precisamos melhorar muito. A torcida está com razão em vaiar. Porque depois do jogo, mesmo com a classificação, empatou, mas classificou na Copa do Brasil, né? Porque tem a questão do gol fora de casa. E você vê aí o primeiro gol do Gustavo.
ele tá no local certo, na hora certa e empurra para dentro da rede. O Corinthians classificou por conta do gol fora de casa. Foi vaiado pela torcida, com razão. Uma atuação péssima, muitos gols perdidos, muito erro na troca de passes. Levou 2 gols do Ferroviário e passou sufoco. E só classificou porque tinha o Gustavo no comando do ataque. E que ele é absolutamente titular. E o Fábio Carille tem que entender isso. O Gustavo é titular, é artilheiro do Corinthians na temporada até aqui e é um dos únicos que jogou bem nessa partida. Corinthians precisa melhorar as atuações. Apesar de estar em uma boa fase, ganhou do Palmeiras, agora avança na Copa do Brasil, as atuações não vêm sendo muito boas. Precisam melhorar demais. Você vê aí o belo gol da Ferroviária, boa jogada. Erros de marcação primários do Corinthians. O Cássio defendeu muitas oportunidades da Ferroviária, né? Como sempre, o Cássio salva o Corinthians. E o Gustavo também salvou no comando do ataque para a Ferroviária. Foi um grande jogo. Atacou muito o Corinthians. Quando atacou, teve oportunidades claras, fez gols. E o Corinthians, em certo momento, ficou retrancado diante da Ferroviária. E aí o belo gol do Gustavo, que selou. Ferroviária 2, Corinthians 2. Corinthians avançou, foi vaiado pela torcida. Gustavo brilhou, mas a atuação do Timão não foi nada boa. Sabe da sua avaliação, o que faltou para que fizesse um jogo firme, como o Corinthians fez sábado? Falta um pouco de tudo. Em 10 anos, pode-se dizer, de clube, depois que você tem uma vitória dessa, o próximo jogo é sempre complicado, né? Porque te endeusam, que você é o melhor técnico, você é o melhor goleiro, você é o melhor tudo. Então, naturalmente, trabalhei muito essa questão, né? Mas eu preciso também rever os meus conceitos para a gente motivar cada vez mais nesses jogos. Fábio, a gente percebeu, né, o time se esforçando bastante quando perdia a bola, né, e foram várias perdas de bola e os contra-ataques do adversário. E esse esforço, ele se deve a quê? Ainda a uma falta de entendimento daquilo que você quer em termos de posicionamento dentro de campo? O esforço sem bola? Não, isso aí é natural do Corinthians, né, de jogar aqui, saber que tem que fazer isso, que a gente precisa melhorar o nosso jogo, é o nosso conjunto. Isso também estou acelerando eu e minha comissão para que a gente defina o quanto antes uma forma de jogar, para que a gente passe. Não está definido ainda, tenho dúvidas, né, mas o quanto antes eu preciso definir para que eles tenham tranquilidade para saber aquilo que vai fazer dentro de campo com bola e sem bola. Fábio, é natural no início de temporada que você não tenha a plenitude da forma física, né? Pesou também o fato do último jogo contra o Palmeiras ter sido um jogo que exigiu demais do Corinthians fisicamente. Você acha que refletiu na partida de hoje? Não, cara. Se o jogo tivesse sido domingo com o Palmeiras e ontem contra o Ferroviário, podia ser, mas sábado para quinta dá tempo, né? Acho que foi mais mesmo a questão de a gente não ficar com a bola e correr demais o adversário, e a gente sentiu muito rápido, principalmente no segundo tempo. Fábio, o time de 2017 terminou o campeonato não só com o título, mas com maior posse de bola do que todos os outros adversários. Então é natural que com a sua volta a gente veja o time trabalhando mais a bola também. Só que você não acha que está trabalhando muito na primeira linha? A gente vê às vezes... Coletiva do técnico do Corinthians, Fábio Carille. Bom que o Carille está admitindo os erros do Corinthians na partida. Erros de troca de passes, erros de posicionamento, muitos erros. A equipe não jogou bem, a torcida está no seu direito de reclamar da péssima atuação diante da Ferroviária, mesma atuação que deu a classificação para o Corinthians na próxima fase da Copa do Brasil. Surpreendeu o Ferroviário? Eu sei que vocês estudam muito o adversário, sabem qual é a real dificuldade, mas fez um jogo... Como o Fábio Carille disse, de segunda para quinta dá para se recuperar muito bem fisicamente. O problema não foi físico, foi técnico. Praticamente que a gente conhece, jogadores já rodados no Nordeste. Ferroviário vem de um acesso, vem fazendo um bom campeonato. Acho que ganhou do Ceará de 1-0 esses últimos jogos. O Ceará é um time que está na primeira, é um time que está se preparando desde dezembro, né, que a Série D acaba terminando antes, então está com um período maior. Não surpreendeu ou não? A gente tem que... Exatamente, parabéns ao Carille, tem humildade, sabe reconhecer os erros do Corinthians, que não foram poucos na partida. Não é tolerável que o Corinthians tenha uma atuação tão pífia como teve diante da Ferroviária e vem virando rotina. Se não fosse o Gustavo, estaria eliminado da Copa do Brasil. A gente conversava antes do início do jogo, você disse que fisicamente ele até aguentaria os 80, 90 minutos, jogou cerca de 60 minutos, queria a tua avaliação da reestreia do Love. É a questão de um campo
que eu falei que a gente precisava exigir mais, é um campo que está com o gramado bem alto, bem fofo, mas que dá condição de jogo. Ele fez o último jogo em dezembro, né? Temos que dar esse desconto pro Love, mas a estreia dele foi inacreditável. Só teve uma oportunidade no início do jogo que a gente mostrou aqui no Jornal Sport News. Depois disso, mais nada, só o Gustavo cria, só o Gustavo efetiva. Portanto, Corinthians está órfão de um atacante, só tem o Gustavo. Se ele se machucasse, Corinthians ficaria muito mal no comando do ataque. Com a torcida do São Paulo pegando muito no pé, mas a gente ouvia muitos elogios da parte de cá desde a época que ele surgiu. Então fala um pouquinho se foi um jogador indicado por você e se você ter 7 zagueiros, você vai precisar tirar alguém ou não. Pensando que lá na frente, talvez na próxima janela, você vai perder algum jogador e trabalhar com 7 zagueiros para você é normal. O Bruno Mendes oficialmente já me passaram, caso do Lucão ainda o clube não me falou nada. É uma oportunidade se acontecer, né? Pelo que passaram aí, tá em final de contrato com o São Paulo, então não tem compra, não tem nada, é um jogador que eu gosto. Fábio Carilli falando sobre novas contratações no Timão. Se acontecer, claro que vai ter que passar por uma avaliação. Então eu vejo como uma oportunidade pela qualidade do jogador.